A paz do Senhor, meus amados, graça derramada de Deus na sua vida, muita abundância, porque a graça e a verdade vieram através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Então a graça e a verdade são inseparáveis. Amém? E é pela graça de Deus que nós estamos aqui e para receber mais uma lavagem da palavra, amém? Para lavar os teus pés, lavar os meus pés, o Senhor Jesus, no seu sacerdócio, lavando os nossos pés, através da palavra, amém? Que tem poder para isso, para nos purificar. E hoje eu estava meditando, vinha meu coração sobre aquela passagem de Jesus em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, onde o Senhor falava da cruz, quando ele falava em quem quer me seguir, que pegue a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, Meus irmãos, olha, o que vocês podem imaginar desse assunto eu escutei na vida, que a cruz era a doença, que era o seu sofrimento, que você tinha que aguentar, enfim, eu escutei muitos ensinos, até que eu decidi vir para a palavra, até que o Senhor começou a me ensinar e disse, olha, a minha palavra é a verdade, estude, examine as escrituras, elas testificam de mim, amém? Disse o Senhor Jesus. E se a gente vai ler aqui, nós vamos estudar juntos agora, amém? O que realmente significa pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Vamos ficar por aqui. Então, eu acho que a palavra em si já foi bem clara. O que significa a cruz? O que é pegar a minha cruz, a sua cruz e seguir Jesus? O Senhor Jesus, ele foi o primeiro exemplo daquele que recebeu de Deus uma cruz. O Senhor Jesus, ele veio cumprir um plano de Deus, no qual ele se faria homem, viria, ensinaria, curaria, traria, como muitos diziam, essa nova doutrina que ele ensinava, a doutrina do amor, do perdão, da compaixão. E por fim, eu acredito que tudo isso já fazia parte desse caminho de cruz. Porque até chegar na cruz, Jesus foi obediente, Jesus não fez nada por conta própria, ele mesmo dizia, tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu vejo meu pai fazer, eu escuto do meu pai. Então, assim, o que é na verdade esse caminho de cruz? Não foi só Jesus, Jesus foi o primeiro, ele foi exemplo para nós. Lá em Hebreus diz que ele foi pioneiro em tudo ele teve primazia para que pudesse nos representar, até na ressurreição, amém? O Senhor Jesus, ele passou, e o primeiro a agarrar essa cruz, o primeiro a abraçar essa cruz, a obedecer. Jesus não viveu para ele mesmo, amém? O Senhor Jesus não trabalhou para ele mesmo, ele não ensinou para ele mesmo, ele não deu a vida dele por ele mesmo, mas tudo que ele fez foi por mim e por você, amém? O Senhor Jesus, ele fez o que ele está dizendo aqui, ele perdeu a vida por nós, e ganhou. Amém? Porque esse era o plano do Pai. Você vai, mas não vai viver para você. Você vai cumprir o meu propósito. E, meus irmãos, por muito tempo na minha vida,
Eu acredito que não só eu e muitos nós crentes, nós nascidos de Deus, cristãos, quando nós nos convertemos, a gente demora aqui um pouco, né, a abraçar essa cruz. Né? Todos nós chegamos cheios de muito de nós mesmos, do nosso eu, né, com as nossas teimosias, com a mente precisando ser mudada, precisando passar por metanoia. E tá aqui uma pessoa que, se não tivesse sido tão dura, né, se eu não tivesse sido tão teimosa, eu já estaria vivendo os planos de Deus, né, isso que Deus tinha trilhado para mim há muito tempo. Mas quantas vezes eu escutei o Senhor falar, você tem pescoço duro, você é dura a serviço, né? Mas o Senhor, Ele não desiste de nós, amém? Ele está ali batendo, sabe? E se a gente abre, Ele entra, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. E em alguns casos, como no meu, precisei sim passar por muitas correções, o Senhor precisou me corrigir, Ele precisou lidar comigo em algumas situações, porque assim, na nova aliança, Deus não castiga, Deus não condena, né? Mas Ele corrige, amém? A palavra diz que o pai corrige ao filho que ama, amém? Disciplina. E as correções dele muitas vezes é com frustrações, portas fechadas, desapontamentos, amém? E essas coisas vão fazendo com que a gente vá amadurecendo, vai quebrando o nosso orgulho. O Senhor, Ele quebra a nossa teimosia. Amém? Ele é um pai que... Sabe aquele pai que você quebra a teimosia da criança sem quebrar a criança? Ele não quebra o nosso espírito, né? Mas ele quebra o nosso orgulho, a nossa soberba. E às vezes, quando a pessoa não escuta a palavra, ela não se arrepende. Só por ouvir a palavra é necessário que Deus corrija com circunstâncias? Sim, né? E Jesus, a Bíblia diz que mesmo ele sendo filho, ele aprendeu por tudo que ele sofreu, não por causa de teimosia. O Senhor Jesus, ele não foi teimoso, ele não foi desobediente, assim como alguns de nós, amém? Como eu mesmo que vos falo, mas assim, teve sofrimento. Então assim, essa parte que falam que a cruz é sofrimento, sim, de uma certa forma, porque toda vez que eu vou contra o meu eu, contra aquilo que eu quero, contra os meus planos, contra a minha vontade, toda vez que eu não satisfaço as concupiscências da minha carne, toda vez que eu nego a mim mesma, há sofrimento. Há um certo sofrimento, né? Como ele diz aqui, de uma certa forma eu perco minha vida por ele, por Deus, pela causa de Deus. Mas uma coisa é certa, quem ganha com isso somos nós, amém? Porque cada vez que você se submete a Deus, cada vez que você abraça a sua cruz, o plano que Deus tem para você, amém? Cada vez que você nega a si mesmo, irmão, você cresce, você amadurece, né? E cada trabalhar de Deus na sua vida cria em você estrutura, amém? E Paulo diz que o nosso chamado, o plano de Deus é a gente chegar à estatura de Cristo. Quanto isso é extraordinário, meus irmãos. Será que tem coisa melhor? Será que tem, como é que eu posso dizer, mérito maior que esse? Será que tem recompensa maior do que você chegar à estrutura de Cristo? Você chegar a ser mais e mais parecido com Cristo. Amém? E é isso. O Senhor Jesus, ele falava aqui, né? Não se iluda, porque a porta larga, né? Ela não é a porta que leva à salvação, ela não é a porta que Deus tem para nós. A nossa porta é estreita, né? Não é estreita porque Deus não vai abençoar, não é estreita porque Deus não pode prosperar você, não é estreita porque Deus não pode encher a sua vida de bênçãos, não tem nada a ver com isso. É estreita porque é uma porta aonde você não faz a sua vontade, amém? Aonde você renuncia os seus planos, muitas vezes os seus sonhos não são de Deus, amém? Às vezes você tem que renunciar, é uma porta que há renúncia, é uma porta onde há obediência, amém? É uma porta onde você nega o seu eu, a sua carne, amém? E é uma porta estreita, meu irmão. Não é aquela porta que você faz o que você quer, o que dá na sua cabeça, né? Mas que assim como Jesus, você não vive para você, você não trabalha para você, e nada do que você tem ou faz, né, é para você mesmo.
Você passa a colocar o outro em primeiro lugar, os interesses do reino em primeiro lugar, né? E você vive uma submissão, você vive em obediência a Deus. Você vive para servir a esse Deus e Pai, né? Como uma resposta da graça que Ele te dá. E já quero adiantar que há graça para isso. Deus não perde para a gente aquilo que Ele não tenha derramado sobre nós o poder. Nós temos um depósito dentro de nós, que é colocado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Assim como Jesus foi um filho de Deus obediente, também há um poder em nós para seguir o caminho que o Senhor trilhou para nós. Amém? Então, meus irmãos, que você possa refletir sobre isso, se você realmente tem abraçado a cruz, se você realmente tem tomado, se você tem negado a si mesmo, se você tem realmente deixado que Deus te dirija, que Deus manifeste a vontade dele na sua vida. Se você tem deixado que você morra um pouquinho a cada dia, né? Porque Jesus, ele teve a morte de cruz e nós também, a cada dia, nossa carne morre um pouco, ela vai morrendo, Deus vai trabalhando, né? E a gente vai amadurecendo e a gente vai criando uma estrutura para servir a Deus, né? Como Paulo diz, até chegar na estrutura do Filho de Deus, que foi e é um exemplo para todos nós. Então, o Senhor Jesus, ele nos amou, ele não viveu para ele não precisava de nada, meus irmãos. Tudo o que ele fez foi por mim e por você. Nós éramos os pobres de espírito, nós éramos os necessitados. Já pensou se Jesus tivesse dito, não, eu não quero viver assim, eu quero os meus sonhos, Pai, eu quero fazer do meu jeito, eu não quero renunciar, né? O que seria de mim e de você? E você, já parou para pensar? Se você renuncia o plano de Deus, se você diz, não, eu não quero o seu plano, Pai, o Senhor não vai te condenar. Mas já pensou quantas vidas que seriam salvas através de você? Quantas pessoas que conheceriam Cristo através de você? Quantas, como é que eu posso dizer? Quantas coisas maravilhosas Deus podia fazer através da sua vida. Mas você, por não abraçar a cruz, por não negar a si mesmo, rejeita. Talvez você seja o único Jesus que alguém que vai passar pela sua vida vai conhecer. Amém? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Que Jesus Cristo te abençoe. Que essa palavra venha a fazer morada no teu coração e que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. A paz de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo vos esclareça mais.